Salve, salve, vestibulando! E aí, tudo certo? Tudo bem? Vamos lá para a resolução de uma questão da prova de linguagens do Enem? Então vem comigo. Aqui a gente tem uma questão muito bacana que trabalha com quadrinhos, que vai misturar elemento verbal e elemento não verbal. Uma questão que exige da gente uma carga de compreensão muito legal, tá? Além disso, olha o comando. A sequência dos quadrinhos conjuga. O conjuga aqui nesse contexto está significando para nós que ele mistura, ele condensa, né? Ele trabalha simultaneamente dois elementos, lirismo e violência. Vamos entender um pouquinho o que é o lirismo? Lirismo é quando a gente trabalha com subjetividade, é quando o autor quer expressar alguma coisa para a gente a partir de um olhar subjetivo dele. Ou seja, ele quer dar um toque diferente, um olhar especial, um tempero para aquilo que ele está relatando. É o que vai diferenciar, por exemplo, uma notícia de um poema. Ambos podem trabalhar com o mesmo evento, com o mesmo fato, mas cada um vai representar de um jeito. O poema com toda a carga subjetiva, com o lirismo. Então, o comando da questão está falando para a gente que existe lirismo, essa subjetividade, esse jeito particular de contar, misturado com violência. Para isso, vamos entender o quadrinho? O Tata contou sobre o Calunga, o mar que não acaba. Nana, se a gente beber a Insanga e enfrentar o Calunga, podemos ficar juntos lá na outra terra, longe daqui, longe disso tudo. Dá para destacar alguns elementos aqui, ó, de vocabulário, né? Olha só, a gente tem Tata, Nana, Calunga, Insanga. Então, tudo isso revela traços da cultura desses povos, né? Uma marca da identidade deles. Então, a escolha desse vocabulário, obviamente, é uma escolha do autor para representar ali uma marca cultural, um traço identitário daquele grupo escravizado. Agora, nos elementos visuais, a gente tem como destaque especialmente o 4 e o 6, que vão dialogar muito com as marcas de violência que a gente encontra lá no comando da questão. Então, o que a gente consegue perceber? No conjunto de quadrinhos que a gente viu, existe uma escolha de um determinado vocabulário que é coerente com o grupo étnico que está ali, e a gente também vê as marcas da violência desse povo escravizado. A partir disso, então, que a gente analisou, a sequência dos quadrinhos mistura o lirismo e a violência quando, em que momento, em que circunstância? Quando sugere a impossibilidade de manutenção dos afetos, ou seja, não dá para manter afetos. Olha só que interessante. A gente tem uma relação afetiva, não é? Portanto, essa passagem aqui do item A não é muito coerente, né? Os dois pretendem, então, ou imaginam, sonham fugir dali para ficar juntos. E eles manifestam relações afetivas. Portanto, esse item A não está coerente. Foi misturado o lirismo com a violência para revelar os corpos marcados pela brutalidade colonial. Eu tenho ali corpos marcados pela brutalidade colonial? Tenho. Onde que está o lirismo? A violência a gente encontra. Onde é que eu vou encontrar lirismo, especialmente nessas duas passagens, né? No rosto das pessoas ali, dos escravos feridos e com as marcas nas costas. A gente vê traços de violência. Cadê a parte lírica, a parte subjetiva, a parte que vai trazer uma expressividade para o texto? É um processo descritivo ali. Portanto, um dos elementos está, o outro não está. O lirismo e a violência aparecem para representar o abatimento diante da desumanidade vivida. Posso pensar ali que eles até estão tristes, né, por uma situação sofrida. Entretanto, a principal perspectiva é uma esperança de fugir dali, junto dessa situação de violência toda. Agora, eu não encontro o lirismo e a violência para representar esse abatimento, certo? Então, aqui não é coerente também.
Acentuar a resistência identitária dos povos escravizados. Olha que interessante, ó. A gente não falou que lirismo é uma capacidade expressiva do autor? É expressivo porque ele quer chamar a atenção para algo, ele quer que a gente olhe para algo de um jeito diferente. Então ele destaca, ele acentua. A resistência identitária dos povos está no vocabulário utilizado. A manutenção desse vocabulário utilizado foi uma escolha do autor para mostrar para a gente como que essas marcas sobrevivem, as marcas linguísticas, as marcas culturais, elas se mantiveram. Então tem um traço ali de resistência identitária dos povos. E a violência aparece exatamente na figura desses povos escravizados. Então a gente consegue ver que existe uma carga subjetiva do autor quando ele mistura com elementos de violência para mostrar que, mesmo num cenário de sofrimento, que é o que a gente vê aqui, de escravidão e de violência, eles tentam preservar aquilo que os identifica como um povo, que é o vocabulário, que é toda a parte cultural. Então aqui eu tenho exatamente a mistura, né, a conjugação de lirismo e violência para representar exatamente essa marca fundamental do conjunto de quadrinhos que a gente viu. Só para fechar com o item E, expor os sujeitos alijados, separados, excluídos de sua ancestralidade pelo exílio. Eles estão sim, né, separados ali da ancestralidade, eles foram tirados do seu local de origem e levados para um outro nesse regime de escravidão. Entretanto, o lirismo e a violência não estão ali para expor esses indivíduos. O lirismo e a violência estão ali para destacar a resistência deles. Portanto, a gente não considera também a alternativa E. Tudo certo? A gente utiliza, então, elementos visuais, estéticos, de vocabulário, todos eles misturados para representar uma mensagem que, pelo uso desse vocabulário, pelas marcas identitárias, existe ali uma resistência, mesmo ao cenário de violência. Tudo bem? Tudo certo? E aí, ficou claro? Então tá legal. Até mais!